E pessoas próximas ao Silvio Santos relatam que ele não gostava de receber homenagens que falassem, que ele era um grande apresentador, um grande empresário, não gostava de dar entrevistas, coisas que engrandecessem ele. Muitas pessoas relatam que ele era uma pessoa humilde e simples. Para vocês terem uma ideia, ele trocava de carro a cada 10, 12 anos e ele era dono de concessionária de veículos. Então ele falou que mesmo ele ficando rico, o segredo era ele viver como classe média. Tanto é que a casa dele, por longos anos, não era em condomínios de luxo lá em São Paulo. Ficava lá no bairro do Morumbi e tal. Para uma pessoa tão rica, bilionária como ele, era uma casa que, de certa maneira, é uma casa simples para os padrões, para a fortuna que ele tinha. Então ele tinha essa mentalidade de ser uma pessoa mais simples, mais humilde, não gostava de ostentar. E também, como a gente falou, ele não gostava que ficassem, fazendo homenagens ali para ele. Então, ele decidiu, a família já noticiou que ele não vai ter um velório público. Não vai ter um velório aberto ao público. Obviamente vai ter ali um momento ali para a família, pessoas próximas. Eles noticiaram, cumprindo sua vontade, não haverá velório. E também, além desse pedido do Silvio Santos que não houvesse homenagens a ele, deixou uma ordem geral para todos os funcionários do SBT, para a família. Antes de partir, ele falou: quando eu falecer, eu quero que aconteça isso. Você vai saber qual foi o último pedido, a última ordem deixada por Silvio Santos. Se você gostava, admirava o Silvio Santos, assistia o Silvio Santos, deixe seu like no vídeo, que eu quero saber quantas pessoas gostavam do Silvio Santos através aqui do nosso vídeo. Pois é, meus amigos, Silvio Santos nos deixou. Ele estava com 93 anos. Nesse sábado, ele acabou falecendo por uma broncopneumonia em decorrência de H1N1. E ele recebeu muitas homenagens nas redes sociais também, como Ana Maria Braga, Lula, Eliana, Luciano Huck, Maísa, Larissa Manoela. Grandes famosos também deixaram as suas mensagens para Silvio Santos. Ana Maria Braga falou, por exemplo: ficamos com o coração doído, hoje a TV volta a ficar em preto e branco, fica um aberto no peito que a gente não vai mais ouvir aquela risada, ver as estripulias dele com o baú, aquela risada inigualável. Vai com Deus, Silvio Santos. Também a Eliana, que fez história na televisão trabalhando no SBT, ela postou uma foto com ele e colocou: obrigada por todos os ensinamentos, descanse em paz, amado mestre. Também, além da Eliana, além da Ana Maria, a Maísa, que cresceu no SBT, se tornou uma grande estrela da televisão, com o olhar ali do Silvio Santos. Uma curiosidade: o Silvio Santos, ele via uma apresentadora infantil dos Estados Unidos que tinha o cabelinho enrolado. Por isso, na época, a Maísa também tinha. Ele não queria que ela mexesse no cabelo naquela época. E o Silvio, a Maísa postou o seguinte em relação a ele: o Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. Mas uma criança de 5 anos apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo teleprompter, ou seja, lendo o texto ali, para ele nada disso era impossível. A Maísa, que hoje tem 48 milhões de seguidores, também postou uma foto ao lado do Silvio, fotos ali da trajetória dela no SBT. Também a Angélica colocou ali nas redes sociais: Silvio Santos acreditou em mim e me incentivou a ser mais do que apenas uma apresentadora de TV, mas uma verdadeira comunicadora. Ele abriu as portas, me deu oportunidades e por isso serei eternamente grata. Portanto, vários famosos fizeram homenagens, como Marco Mion, Boninho, diretor da TV Globo. Há quem diga que no início da TV Globo, o Boninho próprio falou, o Boni, na verdade, falou que o Silvio Santos ele emprestou dinheiro para a Globo pagar funcionários. O Brasil perde o maior comunicador e profissional de televisão. Silvio Santos nos divertiu durante muitos anos, com seu humor, sua alegria e paixão em fazer televisão. Publicou ali nas redes sociais o Boninho, que atualmente é diretor da Globo, diretor do Big Brother, programas famosos ali da Globo. Fátima Bernardes também publicou: tinha o dom de falar com o público, de se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava a ser o animador
animador de auditório. Além disso, pessoal, também eu ouvi uma pessoa que trabalhou lado a lado com o Silvio Santos, o Lázaro do Carmo. Ele foi ali o gestor, né? Foi o CEO, a pessoa responsável pela Jequiti, o crescimento da Jequiti. Ele tinha reuniões semanais na casa do Silvio Santos. Ele disse, pessoal, que um dia ele começou a ganhar dinheiro, ele comprou uma Porsche e quando estava saindo do SBT ali, o Silvio Santos viu a Porsche e falou assim: olha, por isso que comunicador de televisão fica sem dinheiro. Olha só os carros que eles compram. E aí o funcionário do Silvio Santos falou: Silvio, mas esse carro é meu, essa Porsche é minha. Então aí o Silvio Santos falou: não, mas tudo bem, né? Você é novo ainda, você é solteiro, você pode ter um carro desse. Então, para vocês terem uma ideia, o Silvio Santos, mesmo sendo bilionário, ele tinha um carro no valor de pouco mais de 100 mil reais, um Honda, que ele ia lá no Jaça para cortar o cabelo. Então ele sempre se manteve com os pés no chão, tentando ter ali uma vida simples. Tanto é que ele não tinha uma mansão gigante, ele tinha uma casa assim que para os padrões de um bilionário seria uma casa simples, no Morumbi, em São Paulo. O pessoal tentava levar ele para um condomínio, mas ele não queria. Deixe nos comentários qual programa que o Silvio Santos fazia que você mais gostava. Voltando a falar em relação à ordem deixada pelo Silvio Santos para todos os funcionários do SBT, ele havia dito que ele não queria que tivessem, né, que a produção preparasse o material antecipado sobre o dia que ele partisse. Então ele tinha algumas superstições. Ele considerava que fazer, ou seja, deixar já um vídeo feito ali, né, fazendo homenagens ali para o Silvio Santos para o dia que ele partisse, guardar lá, né, nos computadores do SBT para soltar o dia que ele partisse. Ele tinha uma superstição que isso pudesse dar azar para a emissora. Então ele pediu para que esse material não fosse feito e obviamente todo mundo acatou. O SBT, ele não tem nenhum material antecipado da partida do Silvio Santos, que se foi nesse sábado. A ordem foi do próprio Silvio Santos, que era bastante supersticioso e tinha muitas manias. Uma delas era acreditar que ter um obituário pronto para alguma eventualidade poderia trazer azar para a vida dele. Então, ou seja, ele falou: não quero que façam aí VT e deixem pronto. Isso acontece muito nas emissoras de TV, por exemplo, igual quando aconteceu com o Gugu, que ele estava lá no hospital, estava aquela questão, será que ele vai sobreviver ou não? Então as equipes de edição, os jornalistas, eles já saem gravando ali já um material para que, infelizmente, se acontecer o pior, já tenha ali tudo gravado para ganhar tempo. Então o Silvio Santos não queria. Então, a partir da confirmação, né, que ele partiu, a produção vai lá, deve ser uma correria danada, ainda mais no final de semana. Então os editores, toda a produção corre lá para fazer a edição, pegar as imagens. Tanto é que a gente acompanha no SBT agora, tá uma jornalista ali transmitindo as informações, a gente vê a insegurança dela, que tá um pouco insegura em relação a isso, porque eles não tinham material para soltar pré-gravado, pré-produzido. Então eles nesse momento devem estar fazendo as homenagens, né? Mas por se tratar de uma emissora do próprio Silvio, então obviamente eles têm milhares de dezenas de horas ali de programas do Silvio Santos. Basta eles pegarem e começar a rodar, porque o material é deles, né, pessoal? Deixa nos comentários o que você mais admirava no Silvio Santos. Se era ele como apresentador, se era ele como ali comunicador ou como empresário. Eu vi também algumas pessoas ligadas ao Silvio Santos falando que ele teve mais de 150 CNPJs. Ele gostava muito de ser um empreendedor. Ele criou a Jequiti porque em certo momento recebeu uma proposta para montar ali uma empresa de perfumes, estilo a Jequiti mesmo, e ele não quis. Então a empresa foi montada, cresceu, e aí isso ficou ali na cabeça dele. Poxa, era para eu ser dono dessa empresa aí. Eu não me recordo qual era a empresa, mas é uma empresa famosa que existe aqui no Brasil, né, muito conceituada. Então por isso ele criou a Jequiti para concorrer com essa empresa que era para ser dele. Então ele tinha essas questões, né, o lado ali de empreendedor, o lado de investidor, nele é muito aflorado. Tanto é que, como eu comentei, ele fez em torno ali de 150 CNPJs, abriu um monte de empresa no decorrer dos anos.
Já vi Celso Portiolli falando, algumas pessoas que tiveram contato com o Silvio Santos, Ratinho também, que ele era muito diferente do que se via ali na televisão. Ele era um cara mais fechado, um cara mais aberto ali, né, para ouvir ali, aberto a negociações e tal, mas o Silvio Santos empreendedor, o Silvio Santos ali empresário, era muito diferente do Silvio Santos que a gente conhecia, mas oi, né, fazendo ali as graças, ali se comunicando na televisão. Ele era muito diferente do Silvio Santos ali que a gente conhece na televisão. O SBT só entrou ao vivo às 11h30 da manhã com um boletim comandado por Simone Queiroz, que eu comentei com vocês, que ela estava um pouco nervosa, um pouco insegura, afinal não é fácil, né? Dar uma notícia ali de que o dono da empresa que ela trabalha partiu, uma pessoa tão respeitada e admirada no Brasil. Ela falou o seguinte: nós interrompemos a programação só agora porque estamos administrando a nossa dor. Estamos dando uma notícia que nunca desejamos dar, disse ali a jornalista emocionada. Todo o jornalismo da empresa foi convocado pela manhã para começar a preparar um material para exibição ao vivo durante todo esse sábado, além de uma criação especial do SBT Brasil, que será comandado por César Filho. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, Silvio Santos ele tinha 93 anos, infelizmente ele não resistiu a uma broncopneumonia. Ele também é empresário, ele estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A notícia que saiu da divulgação, ali a nota oficial, foi a seguinte: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria, disse o SBT em nota publicada nas redes sociais. Então, portanto, foram 65 anos de trabalho ali à frente do SBT. Ainda na nota, o SBT colocou: para nós, Cenoura Bravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações, concluiu ali a nota. Uma coisa curiosa é que o SBT não informou ali a partida do Silvio Santos. Estava passando Scooby-Doo, enquanto a Globo e a Record estavam abrindo plantões ali para noticiar a partida do Silvio Santos. Quem assistiu o SBT na manhã desse sábado não foi informado de uma notícia impactante para todo o país, especialmente na própria emissora do Silvio, seu dono e figura mais importante da sua história, né? Ou seja, o próprio SBT não noticiou em primeira mão a partida do Silvio Santos, o seu dono. Noticiou-se ali na Globo, nas outras emissoras, na Record, até com plantão. A notícia veio à tona depois que o SBT trouxe a informação. Poderia trazer com primeira mão, seria uma coisa que geraria muita audiência, muito impacto ali na programação, né? Porque afinal todos ali do SBT receberam a notícia em primeira mão, mas foi segurado, até as outras emissoras estavam noticiando, enquanto o SBT estava passando desenho infantil. A Record chegou a interromper a programação para falar sobre a despedida ali do Silvio Santos, que infelizmente não resistiu. Ali o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela Record, interrompeu a programação para falar sobre o que aconteceu. Assunto em toda a TV aberta, o SBT optou por seguir a sua vida normal, igual comentei com vocês, e mostrava o programa Sábado Animado com a exibição do Scooby-Doo. Até horas antes ali da partida do Silvio Santos, o SBT, por ordem da família, optou por não dar informações sobre o estado de saúde do Silvio Santos. Então a família já sabia, obviamente, né? Até mesmo ali acredito que no SBT já vazava informações se o Silvio Santos estava bem, como que ele estava, mas a família deu uma ordem lá que não era para trazer essa informação a público. Então, horas antes ali da partida do Silvio Santos, a família não queria que trouxesse informações do estado de saúde do Silvio, mesmo ainda com vida. Nessa sexta-feira, a assessoria do SBT chegou a comentar que ele estava bem, cada dia melhor.
No sábado, por volta das 10, a mesma assessoria informou ali que ele partiu. Igual eu comentei com vocês, né? O Silvio, ele é dono e apresentador do SBT, ele estava afastado ali da emissora, ele, desde ali do isolamento social, ele se afastou, depois ele chegou a voltar, depois ele parou mesmo, ficou a Patrícia ali no lugar. Ele também é empresário, ele estava lá no Hospital Albert Einstein em São Paulo, igual eu comentei com vocês.